Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre Design Thinking e Design de Serviço. Design Thinking, Design Thinking, Design Thinking. Eu não sei como você gosta de pronunciar, ou se você já pronunciou, ou se você nem escutou falar sobre esse termo. Mas de uma coisa eu sei que você vai sair dessa aula sabendo o que significa isso, como aplicar isso no seu dia a dia pessoal e profissional e, mais do que tudo, você vai estar preparado para responder às possíveis perguntas que podem cair na prova da Caixa Econômica Federal. Então vamos começar conceituando, explorando um pouco melhor o que significa esse termo aí, que tem design no nome, que tem thinking no nome, que esse troço em inglês, para que serve isso, o que ele é, como ele nasceu. Vamos descobrir um pouquinho mais aqui nos próximos slides. E o que é o Design Thinking, né? O que é essa coisa? O que esse termo em inglês quer dizer? Esse termo, ele é uma abordagem, ele é uma metodologia, ele é um processo. Você pode escutar isso de maneiras diferentes, tá? De acordo com a pergunta que for feita no edital, ou de acordo com uma conversa, ou de acordo com um estudo fora dessa sala de aula. Mas é importante que você saiba que essas três palavras, dentro desse contexto de Design Thinking, têm o mesmo significado. Ou seja, ela é uma abordagem que é centrada no ser humano para resolver problemas. Então você parte do princípio que o centro das suas atenções, a importância é o ser humano e de lá em diante você tenta resolver aquele problema. E quando a gente fala em problema, o problema são várias coisas diferentes, né? O problema pode ser realmente um problema, uma situação inesperada que está acontecendo, mas um problema também pode ser o desenvolvimento de algo novo. Isso também é caracterizado, isso também pode ser chamado de problema. E o Design Thinking, ele é muito baseado em 5 pilares, né? Então, o processo, ele acontece de uma forma estruturada e dividida em 5 principais partes, digamos assim. A primeira delas é a empatia, né? A primeira delas é a empatia. A segunda delas é a definição. A terceira delas é a ideação, a quarta é a prototipagem e a quinta são os testes. A gente vai ver um pouquinho mais sobre cada uma dessas partes, como elas funcionam, o que elas são e como elas interagem entre si. A primeira e a mais importante, porque como falamos no começo, poxa, o Design Thinking é um processo, uma abordagem centrada no ser humano, né? A gente fala muito de usuário, né? Então ela é muito centrada no usuário. Eu parto do princípio que eu vou resolver um problema de uma pessoa real, de um usuário real. Então a etapa de empatia, ela é extremamente importante e ela é a etapa inicial. Ou seja, cara, eu quero me colocar no lugar daquela pessoa que eu estou tentando atingir com o meu produto ou com a minha resolução de problema e tentar pensar a partir do pensamento dela, né? Então eu construo uma empatia, eu entendo muito bem a dor daquela pessoa, eu humanizo a situação e aí sim eu começo a partir para as próximas etapas para construir a resolução de problemas desse caso. O segundo pilar, muito importante, é a definição, ou seja, eu já tenho a pessoa, eu já sei como ela funciona, eu já sei os seus gostos, eu já sei as suas preferências, eu já exerci a empatia e já me coloquei no lugar dela, então o próximo passo é definir o problema. Qual é o problema dessa pessoa? O que eu faço para resolvê-lo? Qual é a situação que ela está enfrentando do ponto de vista dela para fora que causa esse problema ou de repente nos traz essa oportunidade de negócio? Então eu defino claramente qual é o problema nessa fase. A segunda etapa é uma etapa de ideação. Normalmente é uma etapa onde a gente envolve diversas pessoas de vários times diferentes para tentar procurar soluções possíveis de aplicação. Então eu tenho a pessoa, eu tenho o problema e agora eu preciso pensar em soluções. E, obviamente, pensando em soluções possíveis de serem desenvolvidas e normalmente escaláveis, né? Não adianta você resolver um problema que seja pontual
e um esforço enorme, mas você não consiga escalar aquele problema ou aquela solução para novas demandas. Então, poxa, eu paro, eu penso, eu idealizo e aí sim, talvez eu chegue em algumas possíveis soluções para aquela situação. Uma vez que eu já tenho um problema mapeado e algumas possíveis soluções, eu vou para a fase de prototipagem. E essa é uma fase extremamente importante, porque nessa fase eu vou tentar colocar em prática as melhores ideias que foram selecionadas da fase de ideação, ou seja, poxa, na fase de ideação a gente conseguiu levantar 4, 5, 6, 7 alternativas que são possíveis para a resolução daquele problema. E obviamente, mesmo que a gente tenha praticado a empatia, se colocado no lugar daquela pessoa, nós não somos aquela pessoa. Então, não é 100% garantido que todas aquelas alternativas vão resolver aqueles problemas que a gente está se propondo a resolver. Então, na fase de prototipagem, a gente escolhe as melhores ideias para criar um MVP, né? Mais conhecido aí como mínimo produto viável. Vocês vão escutar bastante ou em inglês MVP ou MPV em português, mas esse é um termo super importante da nossa fase de prototipagem. E o que é isso? Cara, a gente constrói lá o mínimo possível para que o usuário, o aluno, a pessoa consiga utilizar e daí conseguir ir para a próxima fase, a fase de teste. A fase de teste ela é super importante, que é onde a gente vai validar tudo que a gente fez até então. Então, poxa, me coloquei no lugar do usuário, depois eu discuti aqui as ideias, eu consegui chegar em alguma solução que me parece bacana, mas de novo, cara, eu não sou o usuário, eu não sou o aluno, eu não sou o cliente, eu não sou aquela pessoa. Por mais que eu exercitei essa etapa de empatia, de tentar me colocar no lugar dela, a gente nunca vai ser. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa testar essa solução com as pessoas reais. E por que a gente constrói aí um MVP? Né? O MVP é um termo que vocês vão escutar falar bastante, ou provavelmente já escutaram falar, que é o mínimo produto viável. Cara, qual é o mínimo que eu consigo desenvolver para não gastar muito esforço, muito dinheiro, muito tempo para tentar resolver um problema e dar para essa pessoa utilizar para ver se isso faz sentido para ela. Né? Quando a gente fala em MVP, o MVP pode ser um produto, pode ser uma mudança de serviço, pode ser uma cacetada de coisa diferente. Mas o importante é fazer isso rápido, fazer isso de uma maneira estruturada e testar isso com a pessoa real. E assim a gente fecha o quinto e último pilar do nosso processo de Design Thinking. Ou seja, empatia, definição, ideação, prototipagem e testes. E agora vocês vão ver um pouco mais as ferramentas que a gente pode utilizar para aplicar cada uma dessas fases, né? Você já sabe quais são as fases, você já sabe qual é a sequência lógica de aplicá-las, mas quais são as ferramentas comumente utilizadas para que você aplique esses pilares, cada um deles, da maneira mais assertiva e bacana para o seu problema, para o seu projeto. E aqui eu trouxe todas. Então, começando lá pela fase de empatia, né? Poxa, se colocar no lugar do usuário, da pessoa, do ser humano, Design Thinking, como a gente trouxe já, é um processo que ele é focado no ser humano. Então, a primeira delas é entrevistas. Cara, quero conversar com a pessoa, quero entender como a pessoa funciona, quero entender do que ela gosta, do que ela não gosta, como ela se comporta, e para isso eu faço uma entrevista. A segunda delas também é muito bacana, a observação. Porque muitas vezes quando você pergunta para a pessoa, aquela pergunta pode não ser necessariamente a resposta 100% verdadeira. A gente sabe que as pessoas ficam nervosas, a gente sabe que as pessoas às vezes não têm muita clareza de como responder sobre determinado assunto. Então é muito importante que além de perguntar, você também observe, né? Deixa eu ver. Cara, o exemplo disso é observar o comportamento das pessoas numa loja, por exemplo. Cara, eu quero entender um pouco mais daquele perfil de consumidor. Você chega no mercado e pergunta para o cara um monte de coisa. Ele vai te responder, né? Talvez ali com um pouco de vergonha, talvez não 100% da verdade.
Outra coisa é quando você senta lá no supermercado e fica observando como as pessoas se comportam. Então, puta, será que ela trocou a maionese porque está 10 por 10 centavos mais barato ou não? Será que o cara está escolhendo por marca ou ele está escolhendo o que está mais ao alcance dos olhos? São coisas diferentes, né? Então, por isso, essa é uma tática bem importante na etapa de empatia. E a outra é a criação de personas. A gente sempre fala de personas. Quando a gente está analisando seres humanos, né, todos os seres humanos são 100% diferentes, assim. Ninguém é 100% igual, na verdade, né? Eles têm alguma similaridade, mas ninguém é 100% igual a ninguém. Mas você consegue aí criar algumas personas que têm características e comportamentos diferentes, né? Ou seja, o mesmo exemplo do supermercado. A característica do supermercado para um cara solteiro, ela é muito diferente de um pai de família. Então, putz, o cara solteiro vai lá e é vodka, energético e dá-lhe kit no final de semana. É isso. O cara que é o pai de família tá lá comprando uma fraldinha, tá lá comprando um leitinho, uns legumezinhos para fazer um jantarzinho, talvez um vinho, né? Mas a vodka raramente. Então você consegue separar isso em grupos, ou seja, puta, um grupo de caras solteiros eu posso chamar de Scott. Um grupo de caras casados eu posso chamar de João. Então a gente já criou as personas. Puta, persona de cara solteiro, o Scott. Persona de cara casado, João. E aí você consegue agrupar e entender uns comportamentos coletivos um pouco melhor. E aí a gente parte para o pilar de definição. O que é uma estratégia legal para o pilar de definição? Mapa de afinidades. Então, no exemplo eu trouxe, pô, o Scott é solteiro, o João é o cara casado, as afinidades do Scott são diferentes do João. Então, puta, as afinidades do Scott, cara, comprar vodka, comprar salgadinho, ir no mercado correndo, sem muita pressa, sem olhar muito o preço das coisas, porque não gosta do mercado. Já o João, puta, pai de família, orçamento limitado, ele não tem afinidade com bebida alcoólica muito forte, ele tem afinidade em comprar produtos naturais. Então eu desenhei esse mapa aqui, isso vai me ajudar muito na construção da solução. O segundo é a declaração clara do problema, né? No exemplo, de novo, o que é o problema do Scott? Cara, resolver a balada do final de semana. Qual que é o exemplo do João? Cara, orçamento limitado, fazer mais com menos, deixar minha família feliz e a minha prioridade é o meu filho, né? Então, a prioridade é minha fralda, né? Então, os problemas são muito claros. Scott, comprar coisas rápidas para o final de semana. João, tentar comprar o máximo possível de coisas qualidade com menos dinheiro. Mapa da jornada. É a mesma coisa. Qual que é a jornada de Scott? Puta, como é que o Scott chegou até o mercado? Puta, ele chegou de carro? Será que ele chegou de ônibus? Como é que ele vai carregar as compras até o carro? Como é que ele vai embora? E qual que foi a jornada dele dentro disso tudo? Tipo, ele chega no mercado. A jornada dele é ir direto para a bebida ou a jornada dele é ficar passeando, procurando o preço? E o João, como é que ele faz? Puta, meu, não, ele chega no mercado, ele vai pegar o folhetinho primeiro, ele vai ler o que está em promoção, e aí sim ele vai de corredor em corredor, olhando, fazendo conta, para ver o que ele vai comprar. Então também é super importante desenhar a jornada dessas nossas personas, né? Como elas se comportam dentro de determinado serviço ou dentro de determinado produto. A terceira aqui, ideação. Cara, ideação é aquela fase que você já acolheu como as pessoas funcionam, quais são os desejos, os que elas querem e como é que eu resolvo esse problema. Né? Tipo, beleza, eu tenho todas as informações aqui na mão, todas possíveis, já conheço as minhas personas. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? E de novo, o problema pode ser realmente um problema, uma dor, ou o problema pode ser um novo produto para que você consiga vender alguma coisa para essa nova pessoa. Né? Não é um problema, é algo que você precisa resolver. Então, brainstorming, essa palavra aí em inglês de novo, que acredito que a maioria de vocês já escutou falar, mas se não escutou, brainstorming é literalmente uma chuva de ideias, onde você vai para uma sala com todos os seus objetivos, problemas e informações possíveis. Normalmente isso é feito com um time multidisciplinar, ou seja, cara, você vai ter um designer, um programador, você vai ter um cara que é de produto, você vai ter um cara que é de processo e todo mundo lá tentando resolver aquela situação de uma maneira bacana, efetiva e obviamente rápida, né? Então vamos jogar as ideias, cara, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? E aí tem várias maneiras aí, vários jeitos de você conduzir as reuniões de brainstorming. Eu não vou entrar nisso agora, porque acho muito improvável que caia alguma coisa sobre como conduzir uma reunião de brainstorming no edital da Caixa Econômica Federal, tá? Mas com certeza algo sobre o brainstorm faria muito mais sentido, né? Então brainstorm é isso. Chuva de ideias, um monte de gente numa sala,
Obviamente tem que ser objetivo, tem que ter os objetivos muito claros definidos antes, senão vira uma loucurada, mas é uma fase super importante do Design Thinking, é uma das fases mais praticadas, né? Uma das atividades, uma das ferramentas mais praticadas quando a gente fala de Design Thinking é a fase de brainstorming. Né? Coleta um monte de coisa e depois, vamos lá pensar na solução. E uma outra também é a analogia com metáforas, tentar comparar aquele problema que você está resolvendo com alguma outra situação, talvez de um outro mercado, ou talvez de um outro segmento de negócio, né? Sempre tentar comparar. Então, o mercado é assim, mas e na feira? Na feira eles resolveram o problema daquele jeito. Você está trazendo um mercado diferente, uma vertical de negócio diferente, mas você está conseguindo associar comportamentos, consumo e tal. Então, sempre traga exemplos de mercados e segmentos diferentes para essa etapa do nosso processo de Design Thinking. E aí chegamos no nosso pilar de prototipagem. É onde a gente vai colocar a mão na massa realmente para construir alguma solução para o nosso humano, para o nosso personagem, para o nosso usuário testar. De novo, trazendo o MVP, super importante, mínimo produto viável, é a solução mínima que é possível de ser testada e é possível de recolher alguns feedbacks em relação ao seu uso. Faço rápido, testo rápido, arrumo rápido ou talvez até jogue fora rápido. Né? Essa solução não serviu e vamos para a próxima, porque na fase de ideação a gente tem que selecionar algumas ideias e soluções para construir o protótipo. É muito raro você sair de uma fase de ideação com uma única solução, porque, cara, por mais que a gente tenha praticado a empatia, por mais que a gente tenha entendido o problema, a gente não é aquela pessoa. Né? Então a gente tem que testar algumas soluções diferentes. Normalmente se adaptando aquele protótipo para se alcançar o objetivo e muitas vezes jogando fora mesmo e indo para o próximo. Né? Então, prototipagem. Quais são as técnicas aqui na nossa fase de prototipagem que nos ajuda a concluir essa fase com muito sucesso? A primeira é o storyboard, ou seja, você cria uma narrativa de como aquela história vai acontecer e apresenta isso para o seu usuário. No nosso exemplo de mercado, eu poderia pensar em um processo que é, eu vou construir aqui um drive-thru de comida e bebida para que o cara, pro perfil Scott, entre rápido e saia rápido. Você não precisa construir isso fisicamente. Imagina você construir uma guarita, um sistema para drive-thru. Como é que você vai entregar a logística disso? Isso é muito complicado, mas talvez a ideia pareça ser bacana. Então o que você faz? Você cria isso em storyboard e apresenta isso para o seu consumidor. Fala, cara, se eu tivesse aqui um serviço desse jeito, você parava o carro, aí eu vinha, te atendia, você recebia as compras, eu abro o seu porta-mala, coloco lá, você paga. Isso é bacana para você? Talvez seja bacana para o cara. E se você tiver uma amostragem de sims, de feedbacks positivos, talvez faça sentido você construir a guarita, contratar pessoas e tudo isso. Mas talvez não. Talvez, aquela ideia que você construiu, cara, não, nem ferrando. Eu vou rápido no mercado, mas eu gosto de ir no mercado. Né? Eu vou rápido porque eu sou assim, porque eu ando rápido. Essa solução para mim não faz sentido. Ou então, não tem nem carro. Aí 40% dos escoques não tem nem carro. Cara, você deixou ali um monte de gente de fora dessa solução. Então, não vou gastar dinheiro com isso. Vou jogar essas ideias fora e vou para a próxima. A próxima é um protótipo de papel, né? O protótipo de papel normalmente ele é muito utilizado para design de serviço, que a gente vai ver um pouquinho depois. Então você constrói ali no papel mesmo qual seria aquela rotina, qual seria aquele fluxo, o que aconteceria e também apresenta isso para o usuário final para testar. E uma outra é a ferramenta, uma outra são as ferramentas digitais. Quando a gente fala de design de serviços, acho que dá para começar de ferramentas digitais? E uma outra ferramenta aqui super importante também são as ferramentas digitais. Quando a gente fala de Design Thinking, ele ainda é muito utilizado para as profissões digitais ou para as empresas mais digitalizadas. Né? Então, software, serviço digital, marketing, esse tipo de coisa. Hoje a gente tem algumas ferramentas que simulam o produto final e elas são muito utilizadas. Então, eu estou desenhando um novo software aqui para resolver um problema de marketing e, obviamente, é um software, ele é super complexo de ser desenvolvido. Mas a gente tem algumas ferramentas que simulam como esse software se comportaria para conseguir testar com o nosso usuário final. Então, é também um ponto bem importante de se considerar quando a gente está falando de algo mais digital aí no mundo digital e principalmente para software e design.
E o último é a fase de testes, né? Como é que a gente cria aplicações, o que que a gente faz na fase de testes para que ela seja bem sucedida. E ela é muito importante, porque se a gente não testar direito, se a gente não entender de fato qual é a relação com aquele usuário que nós criamos e o produto que nós criamos, a gente não consegue tomar a decisão de melhorar o que foi criado, ou talvez jogar fora, ou de repente ir para o mercado, falar, cara, isso aqui foi um sucesso, o protótipo as pessoas amaram e elas vão usar, elas vão comprar meu produto ou eu vou resolver aquele problema, então eu estou pronto. Então é super importante prestar muito atenção na fase de testes. A principal aqui, atividade, o ponto, é o feedback dos usuários, então escutar os usuários, né? Cara, o que você achou do meu produto? O que você achou do meu serviço? Criar ali uma série de entrevistas e, de novo, a gente volta um pouquinho para a fase de empatia, porque lá de novo eu vou entrevistar, lá de novo eu vou observar, mas aí eu estou observando e perguntando em relação a algo que já foi criado. Né? Então, essas mesmas técnicas de empatia, elas acabam servindo para a fase de testes também. Né? E uma outra utilizada muito para software e design é os testes de usabilidade. E produto também, tá? Então eu criei um novo produto, eu criei um novo software, larga na mão do usuário para ver como é que ele vai se comportar testando aquilo. Puta, ele gostou, ele não gostou, ele teve dificuldade, quais foram os principais pontos de dificuldade? Quando a gente fala em software principalmente, cara, aquele cara achou as funcionalidades que ele precisava achar, tá claro para ele o que faz cada coisa, né? Aquele design ficou bonito, aquele cara conseguiu percorrer o caminho que a gente quer que ele percorra para comprar nosso produto, por exemplo, né? Então é super importante fazer esses testes, tanto com produto quanto com serviço, principalmente, para entender se a solução proposta atinge o objetivo naquele caso. E agora a gente vai falar um pouco de design de serviço. Ele está separado no edital, eu sinceramente não entendi muito bem por que ele está separado no edital, mas vamos lá. É super simples para quem já tem o conceito de design thinking. O design de serviço, ele nada mais é que também uma metodologia, uma abordagem, um processo, mesma coisa do design thinking, só que ele é focado para serviço, ou seja, uma rotina, um serviço, ele não tem um foco em desenvolvimento de produto, ele não tem um foco em resolução de problema, mas ele tem um foco em em melhorar serviços e propor novos serviços. Então, querendo ou não, ele acaba sendo uma abordagem pequena dentro do design thinking. Você pode praticar toda a metodologia, todo o processo de design thinking voltado para serviço. E lá dentro você vai ter um pedacinho de design que é de serviço para aplicar focado nisso. E aqui eu trouxe também, obviamente, as principais diferenças, né, entre o design thinking e o design de serviço. Como a gente viu, design thinking é uma metodologia ampla, com foco no ser humano. Então, veja, cara, é uma metodologia, é um processo, é um negócio que tem ali os seus passos para serem seguidos, mas o mais importante de tudo, o foco é o ser humano. Então eu vejo, eu colho feedback, eu me coloco no lugar dele, eu tento pensar com a cabeça dele para resolver problemas reais e criar produtos novos que despertem o desejo daquelas pessoas. Já o design de serviço é uma aplicação específica dessa mentalidade focada na criação de serviços. Cara, é praticamente a mesma coisa, você vai seguir todos os passos do design thinking, mas lá dentro você vai focar a solução para serviço e ela só funciona exclusivamente para serviço, tanto desenvolvimento quanto melhoria. Aí aqui eu trouxe algumas aplicações do design thinking e do design de serviço no mundo real. Né? Como é que a gente aplica isso no mundo real? Tá? É produto, é serviço? Como é que me traz aí alguma coisa tangível para eu conseguir entender melhor esse negócio? E aqui a gente vê um pouquinho disso. Design thinking e design de serviço. Falei algumas vezes, desenvolvimento de novos produtos. É muito utilizado. O design thinking ele nasceu originalmente com foco em design. Né? Então, eu quero desenvolver um novo design, um novo layout para o meu site e aí eu crio essa metodologia que faz todo sentido. Mas com o passar do tempo, viu-se que não funcionava só para design, que isso poderia ter um escopo mais amplo de atuação e hoje, principalmente para produto, ele é muito poderoso.
Porque para você criar um produto, você tem que conhecer bem o seu público, você tem que conhecer as dores, você tem que ter umas ideias boas, você tem que prototipar. Então, é muito utilizado para desenvolvimento de produto, tá? Muito, 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 muito mesmo. Design de serviço, como eu falei, então, além de criar produto, eu também crio serviço. Então, o que é um serviço? Cara, eu quero prestar serviço, por exemplo, aqui um serviço bacana que surgiu há pouco tempo é o passeador de cachorro. Cara, o passeador de cachorro. Alguém viu a necessidade de um ser humano que trabalha muito, ama seu cachorro, mas tem pouquíssimo tempo para sair, para passear com o cachorro e, ao mesmo tempo, não quer deixar o cachorro triste e, putz, por que não criar um serviço de alguém que pega o cachorro na casa desse cara, passeia com o cachorro, tira a foto, alimenta o cachorro, brinca com o cachorro, depois vai embora? Isso é um serviço. Isso é um serviço que cria uma nova linha de negócios, além de tudo. Né? Então, de novo, foco no usuário. Cara, que oportunidade, meu. Os caras adoram cachorro, cada vez mais tem cachorro. E, puto, o cachorro fica o dia inteiro no apartamento, o cara é sozinho, ou o casal trabalha. Se eu começasse a passear com o cachorro do cara e cobrasse uma grana, o cara ia ficar feliz, eu ia ficar feliz, seria um baita serviço. Então, assim, muito bacana esse exemplo. Experiência do usuário, né? Ele nasceu para isso, então para entender a experiência do usuário, principalmente na área digital, como é que o usuário interage com as minhas soluções técnicas, no que ele clica, ele está fazendo o caminho que eu quero que ele faça para comprar meu produto ou para atingir o objetivo que ele tem na vida dele, na carreira dele. Então, putz, design de usabilidade e interface, super importante. Desenvolvimento de negócios. Para você que vai trabalhar num banco, por exemplo, poxa, o banco conhece muito bem aí os seus clientes. O banco pode entender aí uma necessidade, uma oportunidade de um novo produto de cartão de crédito, por exemplo. Fala, poxa, eu quero lançar um novo produto de cartão de crédito para um segmento específico, que é o segmento lá que a gente colocou a Persona Skock. O cara que vai no mercado, compra vodka e tal, o que ele quer? Ele quer ponto para ir viajar. Meu, eu quero criar um produto específico para esse cara. Eu posso aplicar todo o processo de design thinking para a criação desse novo produto de cartão de crédito. Né? Então, putz, persona, ideação, todos os pilares para construir esse produto, testar esse produto e ver se esse produto realmente faz sentido. Tecnologia e inovação, muito utilizado, então, putz, para software, para hardware também, para inovação em processos de tecnologia. Então, a gente pega aí o caso mais batido de Uber, né? Poxa, é um puta case, assim, os caras tinham uma necessidade lá, tinham um público, eles idealizaram o projeto e surgiu aí essa nova experiência de consumo que transformou o carro em um bem de serviço, né? Que mudou completamente o mercado, mas aí é uma usabilidade, usabilidade não, é um uso dessa metodologia, é uma aplicação disso para o desenvolvimento de tecnologia e inovação, né? Putz, com tecnologia mas o principal ponto do Uber é o modelo de negócio, a inovação no modelo de negócio. E educação, né? Eu posso usar o Design Thinking para ajudar os meus alunos a entenderem melhor o que eu estou explicando, para aprenderem mais sobre um determinado assunto. Então eu vou lá, identifico o cara, identifico como ele aprende, o que ele gosta de consumir, se é livre e tal, e posso criar um produto para isso. Fala, puta meu, o seu produto aqui vai ser parte videoaula, parte áudio, parte ferramenta, parte questões, e aí com isso eu embalo isso de um jeito que faz todo sentido para aquele aluno alcançar os objetivos de estudo que ele tem. Então essas são algumas aplicações, tá? Mas existem diversas aplicações quando a gente fala de Design Thinking, né? Não só no mundo digital, no mundo real, no mundo de problema real, no mundo de serviço. Então é uma abordagem muito ampla. E agora chegamos lá, chegamos numa parte muito importante, principalmente para você que está ansioso para fazer a prova da caixa e, putz, será que vai cair sobre isso, será que não vai cair sobre isso? Eu trouxe aqui algumas questões relacionadas a Design Thinking e Design de Serviço. Esse tema é um tema meio sem precedentes em provas de concurso, né? Então eu não posso trazer aqui provas dos concursos passados, porque realmente não tem. Então, qual é a ideia aqui? Cara, é trazer os temas mais comuns nas avaliações que existem sobre isso. E nas avaliações ainda, cara, a faculdade pede muito isso, curso técnico pede muito isso, curso de tecnologia pede muito isso. Então, quais são as questões aí, o que costuma aparecer com maior frequência quando a gente fala em avaliações sobre esses dois temas? Então, vamos lá. A primeira questão. No contexto do Design Thinking,
Qual é o propósito principal dos protótipos criados na fase de prototipagem? Então, qual é o propósito principal dos protótipos criados na fase de prototipagem? Vamos às alternativas. Alternativa A: garantir que o produto final seja livre de erros. Ou seja, eu crio um protótipo para garantir que meu produto final não tenha nenhum problema e que ele esteja pronto para o mercado. Não é isso. A gente viu que o protótipo ele é muito baseado no nosso MVP, que é o mínimo produto viável. Cara, eu faço lá um negócio gambiarrado mesmo, mas que replique a experiência final do que eu sei que eu consigo atingir para aquele usuário testar. Então, assim, com certeza não é, o protótipo tem erro sim, tá? Não, é isso, ele não foi feito para ser perfeito, ele foi feito para ser testado. Então, não é essa a alternativa. Alternativa B: finalizar o design do produto antes do lançamento. Ou seja, putz, a fase de prototipagem serve para eu deixar o produto bonito antes de lançar. Não faz sentido, né? Não é isso, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com design, inclusive. Alternativa C: oferecer uma representação tangível de uma ideia para facilitar a exploração e o teste de conceitos. Oferecer uma representação tangível para facilitar o teste e prova de conceitos. Então eu tenho ali alguma coisa tangível, alguma coisa que aquele usuário consegue manipular, consegue usar, e eu consigo ter ali uma forma de avaliar, de ter o feedback. Isso é um protótipo? Claro, isso é um protótipo, isso é o MVP. É o mínimo produto viável que aquele usuário consiga consumir, consiga usar, consiga entender se faz sentido para a vida ou não e consegue dar algum feedback. Então, com certeza essa alternativa está correta. Mas vamos para as próximas. D: apresentar aos investidores para obtenção de financiamento. Então, putz, eu faço um protótipo que a ideia é apresentar para os investidores para ver se eles compram aquela ideia. Puta, tive uma ideia aqui genial, a gente vai ganhar dinheiro pra cacete com isso, vou apresentar para os investidores. Não. Quem testa o protótipo é o nosso usuário. O design thinking ele é baseado no ser humano. Eu construo algo pensando na necessidade de quem vai consumir, não na necessidade de quem vai financiar. Então, tá errado. E a alternativa E: desenvolver a embalagem e o branding de produto. Fala, pô, tem design? Talvez seja isso aí, vai desenvolver a embalagem, é o branding, é a marca, não tem nada a ver, né? Não é isso, né? A gente sabe que o protótipo é feito para testar rápido com o usuário que realmente tem disposição para consumir aquilo. Então, com isso a gente fecha aqui o nosso... Cadê o meu... Aqui, alternativa C. Oferecer uma representação tangível de uma ideia para facilitar a exploração e o teste de conceitos. Esse é o principal propósito da fase de prototipagem. Vamos para a próxima questão. É a questão número 2. E essa, putz, com certeza eu daria numa possível prova sobre design thinking e design de serviço. É o que mais aparece, tá? Então, saber quais são os principais pilares, quais são as 5 fases. Essas 5 fases, em alguns lugares, elas até são desdobradas em mais depois da 5ª, tem algumas, repetir e tal, mas esse é o pilar fundamental. Então, quais são as 5 fases principais do processo de design thinking na ordem correta do ciclo? Raramente esse ciclo ele ocorre em uma ordem diferente dessa. Algumas vezes, algumas ordens ocorrem concomitantemente, dependendo muito do que você está fazendo, mas é raro. É importante entender muito bem a ordem, principalmente a primeira fase, que a gente já falou, que é entender um pouco mais do ser humano, mas vamos lá ver as alternativas para não matar logo de cara. Alternativa A: análise, brainstorming, concepção, desenvolvimento e execução. Análise. Análise do quê, né? Brainstorming. Puta, eu vi essa palavra brainstorming antes, mas não sei nem onde ela fica. Concepção, desenvolvimento, execução. Não lembro muito disso, né? Acho que não tinha muito disso do que tudo que a gente falou. Então não é, com certeza não é. Alternativa B: empatia. Opa, empatia, né? A gente começa entendendo o nosso público, se colocando no lugar daquela pessoa. Faz sentido. Definição. Pô, já entendi aquela pessoa, preciso definir qual é o problema. Qual é o problema que eu quero resolver com base naquela pessoa? Faz sentido também. Ideação. Puta, já tenho o problema. Quais são as possíveis soluções para aquele problema? O que eu posso fazer para atacar aquele problema? Faz sentido.
Prototipagem. Cara, tem uma solução aqui, preciso criar um MVP disso, preciso criar um protótipo disso, preciso testar isso com o meu usuário, com a minha persona. Faz sentido. E teste. Finalizou. Com certeza é essa alternativa. Alternativa B, empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. Essa é a sequência e esses são os 5 pilares fundamentais do Design Thinking. Para não deixar passar batido, alternativa C, pesquisa, planejamento, produção, feedback e revisão. Pesquisa é pesquisar o quê, né? Enfim, planejamento, não nem aparece. Alternativa D, identificação, exploração, solução, implementação e avaliação, não. E alternativa E, observação, reflexão, criação, ação, aprendizado. Não, a gente já matou, tá ali. Alternativa B. Cadê? Alternativa B. Empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. E vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 3. O que o Design Thinking busca alcançar em sua abordagem metodológica? O que ele busca alcançar na sua abordagem metodológica? Que frase complicada, né? O que é isso? Cara, qual que é o objetivo desse troço? O que ele busca alcançar na sua abordagem metodológica? Cara, para que serve esse treco? Essa é a pergunta. E agora a gente vai entender um pouco mais aqui das alternativas e selecionar a que faz sentido. Então, para que serve esse treco é a pergunta. A. Maximizar o lucro das empresas. Pô, maximizar o lucro das empresas é legal, mas o Design Thinking nasceu para isso? Quando eu penso lá nos 5 pilares, eles são focados em maximizar os lucros ou eles são focados em resolver um problema do meu usuário? Problema do usuário, né? Então não é isso. Fornecer uma cultura de pensamento crítico. Fornecer uma cultura de pensamento crítico, que negócio grande, né? Mas não é isso. Pensamento crítico sobre o quê, né? Acho que a gente deve ter pensamento crítico sobre tudo, mas não faz parte do processo de Design Thinking. C. Resolver problemas de forma criativa e inovadora, centrando-se nas necessidades humanas. Tá aí, batata. Eu quero resolver um problema, só que eu parto do princípio que eu resolvo esse problema para uma pessoa identificada, para uma pessoa que eu sei como se comporta, para uma pessoa que eu me coloquei no lugar dela e gerei empatia. Então, essa é uma resposta que faz muito sentido. E quais são as próximas? D. Reduzir custos de produção. Reduzir custos de produção, mas a gente está falando toda hora que o processo de Design Thinking ele é centrado no ser humano. Será que reduzir custos de produção vai afetar esse cara que consome o meu bem de alguma forma? Talvez o produto fique um pouco mais barato para ele, né? É uma forma de afetá-lo, mas não é isso, né? Não é centrado em resolver problemas de dinheiro, não é essa a solução. E a última alternativa é aumentar o uso de tecnologias digitais, que não faz o menor sentido, né? A gente está falando que o Design Thinking pode ser aplicado a diversos conceitos diferentes, mercados diferentes, no mundo real, inclusive. Ele pode resolver problemas que não são de tecnologia, então com certeza não é a alternativa E, é a alternativa C, resolver problemas de forma... Aqui, ó, resolver problemas de forma criativa e inovadora, centrando-se nas necessidades humanas. Cara, eu vou resolver o problema daquela pessoa, pensando com a cabeça dela, com as motivações delas. É isso que serve, é para isso que serve o Design Thinking, para te ajudar a resolver essa situação. Vamos para a quarta questão e última questão da aula de hoje. Então, o enunciado é: qual é o propósito de criar personas na fase de empatia do Design Thinking? Ou seja, a gente tem a fase de empatia, a gente cria personas. E qual é o propósito disso? Vamos explorar um pouquinho mais aqui as alternativas para encontrar a que mais faz sentido. Alternativa A, estabelecer metas financeiras para o projeto de design. A gente está falando de criar personas, a gente está falando de empatia e nessa alternativa a gente só está falando de dinheiro e de design. Não faz sentido. Alternativa B, segmentar o mercado para estratégias de vendas. Tá, eu crio personas também dentro do Design Thinking, ela tem um propósito, eu crio empatia, mas como isso afeta diretamente uma estratégia de venda se o foco do meu negócio é centrado no usuário? Como é que eu parto direto para uma estratégia de vendas? Não faz muito sentido. Alternativa C,
representar diretamente usuários do serviço ou produto baseando-se em dados reais. Opa, aí eu já estou falando de representar um usuário, de me colocar no lugar dele e entender as informações, os dados reais em relação àquela pessoa. Me parece fazer mais sentido. Eu estou ali praticando, de certa forma, empatia, né? Vamos lá, vamos para as próximas. Definir os preços dos produtos finais. A gente está falando de novo de definição de preço, definição de valores, de dinheiro, mas eu estou deixando mais uma vez o usuário final de fora dessa alternativa. Então, também não me parece correto. E a alternativa é escolher as cores de fonte para a interface do usuário. Cara, tipo, as cores de fonte para a interface do usuário é um negócio extremamente singular, vamos dizer assim. Cada um tem a sua, e por que eu criaria empatia com um único gosto pessoal, né? Não me faz muito mais sentido também. Então, a resposta certa nesse caso seria a C, né? Então, aqui, representar diferentes usuários do serviço ou produto baseando-se em dados reais. Então, qual é o propósito de criar personas na fase de empatia do Design Thinking? Fase de empatia, eu crio persona. O que é uma persona? Entender aquele usuário, entender o comportamento de consumo, entender do que ele gosta, entender do que ele não gosta, entender qual é a motivação, entender qual é o problema e qual é o objetivo disso. Representar diferentes usuários do serviço ou produto baseando-se em dados reais. Então agora eu tenho aqui a minha persona. Agora eu tenho definido aqui quem é esse cara e agora eu consigo começar a pensar em como resolver o problema dele ou, obviamente, como vender mais para ele, né? É simples assim. E é isso, essa foi a última questão da nossa aula sobre Design Thinking e Design de Serviços. São as questões que são mais comumente aí, pedidas nas provas, né? Como eu disse anteriormente, não temos muito precedente em relação a concurso público, mas se você conseguir estar bem familiarizado com esses temas, tenho certeza que você vai bem na prova da Caixa Econômica Federal. E aqui, recapitulando tudo que a gente viu, então, Design Thinking, de novo, vamos lá conceituar mais uma vez para o negócio grudar na cabeça e não sair. É um processo, é uma abordagem e é uma metodologia. Você pode encontrar isso com essas 3 palavras diferentes: processo, abordagem e metodologia, que vai resolver problemas, mas ela é centrada no usuário, no aluno, no cliente, na pessoa. Ela é humanizada, ou seja, foco total no usuário, e depois você vai desdobrando para descobrir como você ajuda naquela dor que ele tem. 5 fases principais, super importante, e são simples de decorar, assim, não requer muito esforço para decorar, porque é uma sequência relativamente lógica. Então a primeira fase é empatia, se coloca no lugar do cara. A segunda fase define qual é o problema real que você quer resolver. A terceira fase é a ideação. Poxa, tenho esse problema para resolver, como eu resolvo esse problema? Quais são as possibilidades de resolução desse problema? Poxa, legal, já tenho aqui algumas possíveis soluções. O que eu vou fazer? Eu vou prototipar essas soluções. Então crie o famoso MVP, mínimo produto viável. Crie esse MVP para conseguir testar o que foi feito com o seu usuário. E o teste é sempre com o usuário, é sempre com a persona que você criou. O teste não é com o seu stakeholder, o teste não é com um acionista. O teste tem que ser feito por quem vai consumir aquela solução. E design de serviço nada mais é do que uma abordagem do design thinking exclusivamente para desenho de solução de serviços. Seja ele um serviço novo ou seja ele uma melhoria ou um incremento a um serviço que já existe. E assim fechamos a nossa aula sobre Design Thinking e Design de Serviço. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você consiga aplicar esses conceitos tanto na sua vida pessoal quanto na profissional e, mais do que tudo, que você consiga acertar essas questões na prova da Caixa Econômica Federal. Bons estudos!